Saudações a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Tudo Economia. Este programa aqui é da Academia de Administração e Finanças de Luanda. Eu sou o Itamar Pereira e para hoje é um programa especial. Estamos a fazer uma retrospectiva e uma perspectiva de 2024 e 2025. E sendo um programa especial, eu tenho comigo aqui o Nathaniel Fernando. Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao programa Tudo Economia. Eu sou Nathaniel Fernando, consultor financeiro, e estou aqui com o meu parceiro Itamar para apresentarmos um programa muito especial de fecho de ano. Hoje temos aqui convidados que nos vão partilhar as suas perspectivas em termos macroeconômicos, em termos de como as empresas se comportaram ao longo do período corrente de 2024 e também as projeções para 2025, o que nos espera em termos econômicos, como é que nós podemos nos movimentar e aquilo que o país está a arrumar em termos econômicos e como pode realmente melhorar a vida das pessoas. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez e espero que gostem do programa. Obrigado. Ok, e sendo assim, para hoje, para além do Nathaniel, tenho mais 4 convidados, 4 amigos comigo aqui para abordarem o tema. Começo, Nathaniel, vou começar por mim, para quem está à minha esquerda, não é? Sim. Tenho o Yannick da Silva comigo. Por favor, Yannick, pode apresentar-se. Olá a todos, Yannick da Silva, pai, esposo, orgulhoso, igualmente consultor e muito satisfeito por estar aqui na presença de jovens como eu e jovens que já estivemos a privar e dá para perceber que vai ser um encontro quente e agradável para todos. Bom, também temos aqui o Peterson Sequeira. Olá, obrigado pelo convite, né? Aqui no Show do Painel, obrigado por participarem nesse meeting. Eu sou consultor e desde já tenho investimento. Ok, boa. Nathaniel? Eu estou aqui do meu lado, Erickson Monte. Olá a todos, é uma honra estar aqui hoje com tão excelentes mentes brilhantes. Espero que possamos contribuir para um futuro, que possamos trazer as nossas visões de jovens, e espero que a gente possa contribuir para o melhor e para todos os angolanos, e não só que estejam cá em Angola, mas a nível mundial. Muito obrigado. Também temos o Dr. Ricardo Tungo. Olá a todos, Ricardo Major Tungo, profissional de seguros. Quero primeiro agradecer o convite. Foi feito. Prata da casa, pá. Prata da casa. A presença de todos, acredito que vamos ter aqui uma conversa bastante interessante. Vai ajudar as pessoas a perceber o que aconteceu em 2024. O que vem para 2025. Exatamente. No fundo, o nosso objetivo aqui é esse, não é? Não vamos conseguir falar de tudo, né? Elencamos alguns temas aqui que é de interesse, pensamos nós, é de interesse geral para todos. Então, nós vamos começar agora, não é, Nathaniel? Exatamente. E vamos começar com a economia angolana. E eu vou pedir aqui ao doutor Erickson Rosamonte para nos dar aqui um auxílio de como é que teve a economia angolana, quais foram os principais marcos que ocorreram em 2024 e as projeções para 2025. Temos aqui um acontecimento bastante crítico que foi a abertura aqui do corredor do Lubito. Tivemos o presidente Joe Biden em Angola pela primeira vez. Que impactos isso terá para a economia angolana? Então, doutor Erickson, por favor, dá-nos o seu parecer sobre como é que estamos nesse aspecto. Muito obrigado. Marcos históricos durante o ano de 2024, tivemos alguns muito importantes, como o acordo comercial da SADC. Isso vai só, para além de beneficiar o intra-regional, vai beneficiar a nós também, angolanos, para a troca de serviços, compra de bens, ou seja, também o know-how, troca de culturas. Também tivemos durante este ano algo muito bom, que foi a emissão de vistos até 30 dias a qualquer pessoa que pretende vir a Angola, não só em negócios, mas também em turismo. E isso vai se alargando durante 12 meses, pelo máximo até 90 dias. Este ano tivemos o câmbio teve
não teve muito oscilante. Tivemos um câmbio equilibrado, posso dizer. Isso fez com que a nossa economia estivesse mais estável. Por outro lado, estamos aqui a trabalhar no sentido de o governo, né, investir em termos de tecnologia agrícolas, né? Porque nós temos uma vasta área de terras que ainda não foram exploradas e investindo na terra é o futuro. Aí falando da economia real, não é? Esse investimento em economia real, é isso, não é? Em economia real. Nós somos uma população jovem, com um crescimento anual de 3,33%. E temos tudo para termos uma economia forte e estarmos visíveis não só a nível nacional, mas a nível internacional. Fomos de modo tão visível que tivemos aqui a presença do magnânimo presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos aqui em Angola, a verificar um investimento à volta dos 3 bilhões de dólares para o corredor do Lubito. Este investimento não irá beneficiar só Angola, mas também os países vizinhos, como a República do Congo, trazendo assim os minerais pelo via de caminho de ferro e, entretanto, utilizar o nosso porto de Lubito, que temos infraestruturas de ponta, e para poder fazer chegar os materiais mineiros à América. E estes materiais mineiros são materiais raros e ultimamente é mais utilizado para fabrico de telemóveis, baterias. Satélites. Isso vai fazer com que Angola esteja mais visível no mapa do mundo. E aí praticamente esses pontos que nós foram mais importantes durante o ano 2024. Temos também uma aposta que o governo está para fazer, que é para o turismo, o setor do turismo. Nós tivemos uma pequena amostra aqui no corredor do Lubito, com a vinda do Joe Biden. Tivemos 100% dos hotéis cheios, com receitas acima dos 700 milhões de kwanzas. Isto é para ver que há potencialidade no turismo. Acredito que com o plano do Executivo, melhorando as vias, melhorando as infraestruturas, a parte de restauração, a parte hoteleira, e fazendo um marketing melhor e maior, irá despertar os estrangeiros a terem a curiosidade de vir visitar o nosso país querido, Angola. Então nós temos muitos recursos, não só para investimentos, temos a água, que a água é um recurso vital e que em Angola nós temos em abundância, que pode ser utilizada para a energia. Temos agora visto que a África do Sul está interessada na nossa energia. Isso vai fazer com que haja mais receitas para o nosso país. Já disponibilizamos atualmente energia para a Namíbia. Isso é algo bom. Então nós vamos cada vez ver mais potencialidades de diversificar e aumentar as nossas receitas, o nosso PIB. Nós temos o ouro, o diamante, que são produtos não petrolíferos, né? Que é as grandes apostas que o Executivo pretende. É isso. Estaríamos a falar que a diversificação econômica tem que estar sempre à mesa, né? Falando da economia angolana, então está a bom porto, mais do que nunca, né? Está a bom porto. Nós, o Executivo
já está a importar até bananas para os Estados Unidos, né? Nossa banana está a ser conhecida internacionalmente. Nós temos em demasia, temos muita coisa de qualidade. Temos a nossa cerveja famosa, a Cuca, que já está em muitas lojas americanas, não só, também portuguesas. Já vemos lojas lojas de quitutes da terra. Em Portugal, os angolanos que estão na diáspora já têm a oportunidade de provar estes produtos sem criar aquela dificuldade de chatear, entre aspas, familiares para poder enviar. Para poder enviar, não é? Exatamente. E estamos a ver também jovens, ultimamente, através das redes sociais, a ter mais uma fonte de rendimento. Já existem jovens com o TikTok acima dos 2 milhões de seguidores, temos no Instagram também. Isso faz com que cria-se uma nova onda de empresários e sustentabilidade para as próprias famílias angolanas. Nós temos também jovens no ramo da ciência que já venceram vários prêmios no setor de tecnologia. Um deles foi a criação de uma torre antena que pudesse chegar a muita gente. Então acredito que nós angolanos estamos a bom porto. Sim, estamos a bom a ter porto. mais visibilidade. Ok, boa, isso é bom. A nível internacional. Há muito investimento. Na força, Nathaniel, força? Nós verificamos que nesse ano, e também já tinha mencionado, que a taxa de câmbio manteve-se estável ao longo do ano. 1 euro vale 1000 kwanzas, não é? Sim. Então passamos essa barreira psicológica. Como é que a taxa de câmbio para o próximo ano, quais são as perspectivas em termos de aumento ou de decréscimo da taxa de câmbio? Entende que de alguma forma, deixa também aqui a pergunta para a mesa, entende que de alguma forma, da forma que está a taxa de câmbio atualmente, é sustentável para o mercado, não é? O que é que pode ser feito em 2025 para melhorar ou reduzir a pressão cambial nas empresas angolanas? Bem, se me permitirem... Força! A resposta é um tanto quanto engraçada, mas pode ser feita a fortalecer o quanto. A questão de ser ou não sustentável será sempre discutível, não é? Mas não podemos nos esquecer que a taxa de câmbio reflete, em certa medida, a força da economia como tal. E, portanto, nós somos uma economia em crescendo, e temos vários ciclos de crescimento na nossa curta história de país independente. E, portanto, acho que o que deve haver da nossa parte é metermos os pés no chão e estarmos conscientes de que tipo de país e que tipo de economia que nós temos. Eu acho que, por força de um histórico muito recente, nós às vezes desejamos uma taxa de câmbio que não é real para a economia que nós temos. E eu acho que a mensagem que deve ser cada vez mais vinculada às pessoas é no sentido de dizer, ok, vamos trabalhar todos, enquanto angolanos, dar o nosso melhor a cada dia, porque isto sim é que vai garantir que a nossa economia cresça, que a nossa moeda se fortaleça e então nós possamos ter taxas de câmbio mais competitivas ou mais de encontro àquilo que seriam os nossos desejos. Porque não é menos verdade que muito do que nós consumimos importamos, inclusive o que vestimos importamos, o que comemos importamos, e há sempre, por força disso, a preocupação de que a taxa de câmbio nos permita comprar sempre mais coisas, nos permita atingir mais coisas, mas não podemos dissociar os nossos desejos daquilo que é a nossa realidade. E acho que todos nós aqui sabemos, porque lidamos com prestadores de serviço ao nosso nível e, por vezes, às vezes, comento com pessoas próximas, tu chamas um indivíduo para te fazer uma manutenção no ar-condicionado na casa e é uma dor de cabeça, e se não te sujar toda a casa, toda a sala, toda a parede e vai-se embora. E, portanto, esses serviços pequenos também refletem
a qualidade da nossa economia. Então, quanto mais serviços de qualidade nós tivermos, mais produtos de qualidade nós tivermos, mais forte será a economia, mais forte será a moeda e teremos taxas de câmbio muito mais interessantes para todos nós. Exatamente. Eu vou para além disso, eu vejo que há um regulamento, existe uma direção que é pagamento da dívida. Nós temos uma dívida externa acima dos 70 bis de dólares. O governo está a fazer um esforço tremendo para pagar essa dívida, juntamente com a nossa Ministra das Finanças, Vera Daves. E nessa cláusula, nós por ano temos que pagar 12 bis de dólares. E está a ser uma luta tremenda, mas temos a solução. Uma das soluções, de acordo com o Banco Mundial, o FMI, é a implementação e execução da reforma do Estado. Reforma do Estado, nós somos o maior, ou seja, o Estado é o maior empregador do país. Certo. Isso cria um peso muito enorme à economia, né? Economia do país. Temos também outra solução que já está a ser implementada, ainda vamos continuar a implementar o ano 2025, que é as privatizações das empresas públicas. Porque ainda atualmente, neste contexto atual, existem muitas empresas públicas que o governo subsidia. Exato. Agora tivemos uma luz verde, um conforto, um oxigênio, que ainda não está na totalidade, mas já está em execução, que é a investigação do contrabando de combustível. Porque o nosso combustível é subsidiado pelo Estado. Então, saindo para fora, o Estado perde e nós angolanos também perdemos. Exatamente. Então, acredito que este combate ao contrabando também vai beneficiar a nossa economia. Mas falando agora um pouco mais sobre aquilo que é o fortalecimento, o Yannick tocou num ponto importante, a forma de fortalecimento da nossa moeda, né? Seria muito sairmos daquilo que é a presença do setor público, sim, no empresariado, e termos mais a presença do setor privado, não é? Se calhar aqui proponho a conversa à mesa as formas que podemos fazer com que saia do público para o privado, não é? Que não seja só por via da Bolsa, né? Que depois já vamos falar sobre isso com o Dr. Peterson também, não é? Outras formas de diversificação, outras formas de passar essa responsabilidade da economia real, não é? Sim, da economia real, mais para o setor privado. Sim, eu acredito que nessa ordem o Estado tem feito exercícios louváveis. Desde já o Estado tem feito mais, ou seja, tem tratado muitos serviços pela via da concessão. No sentido em que já não é o Estado que vai assumir aquele serviço e as despesas inerentes àquele serviço, vai procurar um prestador de serviço nacional, nos casos que nós vimos, estrangeiro, para que seja ele assumir aquele determinado serviço. E, portanto, isto serve, e aqui o exemplo mais claro é a gestão do novo aeroporto de Corocos, em que, em bom rigor, o Estado teria assumido a gestão daquela infraestrutura e que teria sido um acréscimo da despesa para o Estado. E o que o Estado adotou é conceder, disponibilizar a quem estiver interessado e apresentar condições técnicas para o fazer, gerir a infraestrutura do aeroporto, ainda mais um aeroporto com aquela dimensão. Há também, a nível do próprio corredor do Lubito, várias iniciativas em que o Estado diz, ok, é de todo o nosso interesse colher frutos daqui, mas nós vamos abrir ou vamos disponibilizar fatias deste bolo a investidores privados. Portanto, há esta via das concessões, que o Estado tem estado a fazer. Já se falou aqui das privatizações via Bolsa de Valores e, portanto, acho que essas seriam soluções para já ideais, né? Porque o Erickson falou muito bem que o Estado ainda é um grande contratador, né? Ainda é o grande contratador no nosso mercado, mas isso também
nós pensamos que o Estado pode deixar de o ser é uma faca de dois gumes. Porque quando nós dizemos que o Estado é um grande contratador, não podemos esquecer que está a criar empregos. Está a criar empregos, está a distribuir riqueza. Né? Porque a criação de empregos eu pago salários. E com esses salários que eu pago, as pessoas conseguem atingir coisas por elas próprias. Muitas, inclusive, depois conseguem empreender. E, portanto, o Estado tem feito um exercício, como o Erickson disse muito bem, motivado pelas recomendações do FMI de reduzir a despesa, mas como diz muito bem Sua Excelência a Ministra das Finanças, às vezes é a qualidade da despesa, não propriamente a despesa. Porque mesmo a questão da dívida, dos Estados que têm as maiores dívidas a nível mundial são os Estados Unidos e a China, que coincidentemente são as duas maiores economias a nível mundial. Então, muitas vezes a solução não é assim tão linear, né? E mesmo pensar que o Estado pode se retirar quase que abruptamente da economia não é assim tão prático. Aliás, nós temos experimentado desde 2016, se não estiver em erro, o exercício do Estado de reduzir a sua presença na economia, e temos visto que a economia também tem reagido a esse de uma forma positiva e tem tido ciclos. Acho que esta é a melhor forma de dizer. Tem tido ciclos. E, portanto, o Estado tem feito exercícios, sim, o Estado vai reduzir. A qualidade da despesa do Estado tem estado a melhorar e o FMI recomendou que realmente o Estado tem que olhar para a sua massa pessoal e ver como é que pode reduzir ou pelo menos melhorar a massa pessoal. Depois também tem as consultorias. Nós assistimos de 2020 para cá, o Estado tentou reduzir o volume de consultorias que tinha. E é nesse sentido que o Estado também tenta reduzir as despesas, porque se eu já tenho o meu pessoal, tenho mais a consultoria, são gastos sem dose. Estamos a deixar a conversa muito aqui. Só para agregar mais algo. Estamos a deixar a conversa aqui. Desculpa. Queria só tocar num ponto que acredito também que implementando as coisas vai haver luz verde não só para o Estado, mas também para o privado, que é a redução do IVA. Acredito que reduzindo o IVA, por exemplo, de 14 para 7, e mesmo nestes 7, se calhar começávamos de 5 para coisas como, por exemplo, bens essenciais, né? E acredito que devia-se atingir um nível máximo de IVA até 7%. Isso irá fazer com que as empresas não ficassem tão sufocadas como estão a sufocar agora. Desde a implementação do IVA, a quantidade de empresas que fecharam aumentou. Então acredito que o governo devia ver um pouco esse lado. E também, como o governo tem o projeto de atrair investidores, acredito que isso será uma luz verde, será um refrescamento, será mais oxigênio para criar aquele apetite internacional para investir cá na nossa terra. Certo, isso é bom. Então, fica à vontade. Vou começar do fim. Até começar pela economia real, principalmente a taxa de câmbio, foi a primeira pergunta que se falou. Vou começar pelo IVA. Eu, particularmente, eu não acho que o IVA é imposto mal. O que eu acho é que o IVA, na sua no início, a sua implementação, começou com uma taxa errada, que era uma taxa de 14%. Se era experimento, podíamos ter começado no 5% de imposto de consumo, adicionamos 1% de imposto de selo, que é o imposto existente que as empresas pagavam todos os meses, e adicionava mais 1% para o próprio IVA. Nesse caso, seria 7% já no início. E eu acho que de 2016, que foi o primeiro simpósio que existiu, que era para nós poder criar o IVA, foi em 2016 que houve uma conversa entre os contabilistas e uma consulta pública, nesse caso. E a taxa inicial foi de não 14, era de 22%. Houve depois aí um alinhamento. E nós, que eu participei na altura, estávamos na ideia de 7%. Nesta dinâmica, uns também já defendiam 14% do executivo, não sou representante, e nós defendíamos o 7%. Por quê, na minha opinião? Porque se nós começássemos com 7% até a data, íamos parar nos 14%. Porque os impostos, é questão de literacia. E nós somos empresários, empreendedores, não muito apurados, não tem um ponto de procura da nossa independência, não estão
não tem um nível de literacia adequado. Era experimentação. Os negócios são negócios que temos aqui, de amiguismo, de compartilho. Isso existe até agora. Mas se tu queres migrar para um tipo de empresário com qualidade, a literacia, principalmente a literacia dos impostos, é muito importante. A fiscal. Tu não podes acordar, decidir, montar ou criar um imposto novo do dia para a noite. Não aconteceu isso na realidade. Mas o que acontece? A mentalidade do empresário é deixar, o governo vai criar, vamos deixar andar, porque houve esta educação que recebemos, deixa andar. E as pessoas pensaram que não, que é um imposto, é mais um imposto que criou, vamos dar fintas e por aí fora. Então o empresário pensou que o IVA podia ser implementado e ia ser a mesma coisa dos impostos. Não, só que o IVA é um imposto justo, na minha opinião, que tu podes, pagas e consegues deduzir. E na verdade quem sofre no IVA é o consumidor, que está a comprar. O empresário, um catalisador, simplesmente recebe, deduz e faz a entrega. Tem vezes aqui nem sequer entrega porque as suas compras são superiores, as suas compras, nesse caso, são superiores à sua faturação. Quando isso acontece, tu não tens dinheiro de entregar. Então, eu acho que o problema não é o IVA, não é o imposto que faz fechar as empresas, mas outros impostos há que pressionam os empresários. Tirando os impostos, a fiscalização exagerada, a falta de deontologia por parte de algumas instituições públicas é que fazem com que os empresários fecham as suas portas, né? Na minha opinião. Porque o IVA não é um imposto que faz com que a empresa feche. O único imposto, na minha opinião, que a empresa realmente paga, até no imposto de uma contribuição, são os 8% de social. O imposto a redução na fonte, quem paga não é a empresa, é descontado no valor da fatura do prestador de serviço. 3% quem paga é o trabalhador e o IRT quem paga é o trabalhador também. Nesse caso, então a empresa, na sua essência, o imposto que ele paga é imposto industrial, paga 2 vezes, paga os 2% que é obrigatório, ainda pode se beneficiar de uma isenção do Estado que pode não pagar os 2% anual e paga o imposto industrial. Este sim, eu acho que tinha que se tirar para as pequenas e médias empresas. Porque o nosso Estado não pode ser um Estado imediatista. Nós queremos construir empresários, empreendedores de sucesso. No longo prazo, o Estado é um ente de bem. É um ente de bem. E ainda repito, deveria ser. Não, porque deveria ser. Então, acredito que queremos criar uma sociedade moderna, empresários de qualidade. Então, acho que podíamos tirar as isenções de alguns impostos, do imposto industrial. Por exemplo, 5 anos, empresas que conseguem contratar mais de 20, 30 trabalhadores, existem a lei do benefício fiscal, que tem alguns benefícios realmente que ajudam a empreendedorismo. O problema não está em criar a lei, está na supervisão da lei e na supervisão das empresas. As empresas existem, mas o Estado pode controlar, criar mecanismos de controlar as empresas sem fazer aquela devida pressão exagerada, porque nós temos poucos empresários, na verdade. Existem muitos negócios, mas existem poucos empresários. Sim. Eu vejo aqui um conflito que nós estamos aqui a viver, ou seja, nós pensamos que o Estado pode reduzir os impostos para melhorar a situação financeira das empresas, mas também vemos que o Estado tem uma despesa muito elevada e precisa se financiar. O Estado vai se financiar ou por emitindo dívida ou por via dos impostos. Então, como é que o Estado poderá fazer a transição de reduzir a sua despesa para facilitar as empresas também, reduzindo os seus impostos também cumulativamente? Ou seja, como é que pode ser feita essa transição de forma sustentável a que se não tenha uma crise econômica imediata ou algum problema que vai afetar a vida das famílias? De alguma forma, como é que o Estado pode reduzir as suas despesas, auxiliar as empresas, reduzindo também os impostos? Como é que pode ser feito esse casamento de forma a que não se crie um choque na economia? Na minha opinião... Ricardo, vamos ainda ver o Ricardo. Eu acredito que um dos fatores que nós devemos pensar sempre quando falamos de economia é o consumo. Eu acredito que é se calhar dos fatores mais voláteis que podemos pensar quando estamos a pensar na economia, porque o ser humano por natureza é consumista. Então, ele consome aquilo que ele entende que é necessário para a sua sobrevivência ou vivência. E as iniciativas que eu acredito que vão contribuir para uma melhoria da nossa economia são as iniciativas que de alguma forma estimulam o consumo
quer seja o consumo como um comportamento, ou seja, estimular o comportamento do consumo do cidadão angolano, mas também, por outro lado, criar o estímulo que ajuda o cidadão a ter o poder de compra para consumir. Na verdade, estes dois fatores andam sempre um ao lado do outro. A vontade de consumir e a capacidade de consumir. Um dos aspectos para mim que vai, de alguma forma, alavancar este processo de consumo é claramente o corredor do Lobito. Eu sei que nós estamos muito a olhar para o corredor do Lobito do ponto de vista da economia real, sim, e também do ponto de vista da arrecadação de receitas para o Estado. Eu gosto muito de diferenciar Estado e Governo. O Estado somos todos Sim, nós. Estado somos todos nós. Então o Estado é sempre um ente de bem, porque nós somos entes de bem. Somos entes de bem, não é? Certo. E então, o Estado, olhamos muito para essa visão do Estado e olhamos muito também para a visão do desenvolvimento econômico de empresas e tudo mais. Eu olho mais para o desenvolvimento social, ou seja, o facto de nós termos agora um conjunto de bens de valor a transitar o corredor do Lobito vai criar um conjunto de serviços associados a essa linha de transporte. E esses serviços são necessários para a manutenção da linha de transporte em si, né? Que é a primeira necessidade essencial. Essa necessidade de manutenção gera a necessidade de pessoas. Preciso ter pessoas perto da zona, perto do ativo, que elas vão garantir a manutenção. Então, essas pessoas vão precisar de habitação. Essas pessoas que habitam nestas zonas vão precisar de serviços. Estes serviços vão estimular o empreendedorismo, vão estimular o surgimento de pequenas e médias empresas, porque quem vive nestas regiões não vai precisar só de serviços administrativos do Estado, não vai precisar só do supermercado para poder comprar os seus bens, e aqui estou a falar de grandes contribuintes, mas também vai precisar de comprar o pão na esquina e vai precisar de ter alguém que lhe abasteça água em casa. Ou seja, há um conjunto de serviços que vão ser necessários. Então eu acredito que estes serviços vão trazer a arrecadação de receitas para quem quiser empreender, mas ao mesmo tempo vão estimular o consumo das pessoas que estão nestas regiões, o que por si só vai aumentar a demanda e a pressão sobre a economia para entregar estes bens que são necessários para prestar estes serviços. Certo. E aí nós olhamos para a questão de, ok, o que é que vamos consumir? O que importamos ou o que produzimos? Exato. Mas ao termos um corredor que já existe e que inicialmente até pode estar mais pensado para o transporte de minérios, mas a linha férrea está estabelecida. Os vagões existem, transportam minérios como transportam qualquer outro tipo de bem. Então, há também uma necessidade de nós olharmos para a importação como ela é. A importação é uma solução. A importação não é um mal, é uma solução. E nós temos que olhar para ela como solução e começamos a dizer, ok, hoje em dia nós estamos a importar maioritariamente por navio e por avião. Mas podemos começar a importar também por linha férrea. Mais económico. Nós temos um conjunto de parceiros na região que produzem um conjunto de bens que nós não produzimos, mas consumimos. A importação destes mesmos bens ainda é importação, mas só mudar da a zona, fonte do importador, exato. Se eu mudar a nacionalidade do importador, se eu mudar a zona de onde vêm estes bens, o preço dos bens varia logo. Portanto, se eu consigo ter os mesmos bens, apesar de eu não ter ainda a capacidade de produzir, se eu conseguir ter os mesmos bens a um custo mais baixo, eu consigo também reduzir o preço destes bens para os meus clientes nacionais e aumentar o consumo. E à medida que eu vou trazendo estes parceiros regionais que têm experiência não só na produção destes bens, mas também na criação destas cadeias de valor, eu trago estes parceiros para a Angola, eu consigo também que tragam o know-how muito mais rapidamente, porque é muito mais fácil eu trazer uma empresa que explora a produção de leite na África do Sul, trazer para Angola e movimentar, inclusive, foi uma conversa engraçada há uns tempos atrás, a conversa de trazer o gado do Tchad. Mas eu trouxer o gado da África do Sul, o sucesso é maior. E se eu trouxer o know-how, eu começo a produzir leite aqui. Se eu produzo leite, eu começo a produzir carne aqui. Então, de repente, nós estamos a produzir e a consumir mais produtos nacionais também por causa desta integração regional. Eu quero olhar mais para aí. Eu quero olhar para onde é que nós conseguimos criar mais consumidores, aumentar a vontade de consumir o produto via acesso
e também aumentar o poder de compra do consumidor sem necessariamente ter que aumentar a despesa que o Estado tem. Certo. Porque se eu consigo comprar o bem num local em que ele é mais econômico, eu automaticamente aumento o poder de compra. Exato. Acredito que todas as abordagens que foram feitas já são válidas. Acho que a única que nós podemos acrescentar Era esta, sim. Porque até... Eu queria só adicionar. Não, deixa-me só ter, para não perder só a linha daquilo que o Ricardo disse, porque até se formos a ver, o próprio desenvolvimento daquela que é a maior nação, que é os Estados Unidos, não é? Fez-se pelas linhas férreas, né? Os Estados Unidos hoje em dia é a potência que é, mas aquilo, né? A linha férrea, o transporte de pessoas, bens e mercadorias trouxe o desenvolvimento, não é? Então, Erickson, podes continuar? Voltando no ponto que o caríssimo Ricardo. Nós temos uma população jovem, isto é um ponto positivo para nós. Nós temos um crescimento de 3,33% anual, mas há uma projeção para 2050 que poderá atingir os 70 milhões de habitantes. Ou seja, conforme o Ricardo disse, haverá demanda no consumo e há uma necessidade do governo pensar e executar já programas de incentivo para a agricultura nas províncias, para incentivar os jovens a se locomover para outras províncias e apostar na agricultura, porque a população será grande, então haverá maior consumismo. Então é um facto que nós temos que começar já a ver a partir de agora. Isto também será uma solução também para aumentar o nosso produto interno bruto, né? Haverá mais receita apostada, então acredito que não só nós angolanos iremos ganhar, mas também internacionalmente, né? Com este corredor podemos exportar, né? Exportar os produtos para fora. Certo. É o início, né? é um win-win. No fundo, temos que começar, Sim, não é? E estamos a começar bem, Sim. pelo que estamos a ver. Só Sim, pronto, queria aqui tocar em vários aspectos. O primeiro era, nós temos que ter consciência que muitas pessoas vão ouvir e às vezes nós falamos e algumas coisas podem nos escapar, mas era só para reforçar o que o Dr. Peterson disse muito bem, que os 8% de segurança social são uma despesa que as empresas de facto suportam, mas não se configura propriamente imposto. Aquilo é uma contribuição que vai diretamente para o INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social, que depois faz a gestão conforme. Só tem um caminho diferente, não seja só para esclarecer que não é imposto. O outro aspecto é relativamente ao IVA. O IVA, infelizmente, é visto como um vilão e eu acredito que é por 3 motivos. Um deles, o Dr. Peterson já tocou muito bem, que é a questão da literacia. Eu acho que nós, durante muito tempo, tratávamos os impostos como se fosse uma questão dos especialistas e para os especialistas. Quando, em boa verdade, os impostos é o que afeta a todos nós. Afeta todo cidadão angolano. E por este motivo o Estado acredito também fez algum diagnóstico na altura do IVA e iniciou o exercício de literacia, incentivou jovens que queiram ir para as redes sociais e construir programas de literacia tributária, tem estado a fazer as Olimpíadas Tributárias, onde vai a diferentes unidades escolares e testa os alunos de diferentes níveis sobre os conhecimentos a nível de impostos e, claro, atacando, vamos chamar, as futuras gerações, estamos a preparar o terreno para um futuro melhor em termos de entendimento de impostos e o exercício tem que ser constante. O IVA é penalizado por 3 motivos. Um é a literacia, como já comentei. O outro motivo é o facto de que os empresários à partida já ofereciam uma resistência. E acho que nós todos sabemos que quando eu parto por uma experiência em que eu já ofereço resistência, dificilmente essa experiência vai correr bem. E o terceiro e último motivo, se calhar o mais importante, isto é a questão da pandemia. É que infelizmente o IVA apanhou a onda da pandemia. E todos nós sabemos que as economias todas a nível mundial estão a sofrer ainda consequências da pandemia. E, portanto, muitos são os empresários que tiveram que fechar portas e são arrolados no grupo de empresários que tiveram que fechar portas por conta do IVA, mas que não é o IVA, são
as consequências da pandemia. A forma como a economia se comportou durante a pandemia afetou transversalmente todas as economias. O meu último comentário ia para a questão que o Tongo disse muito bem, que é a questão do consumo. De facto, o consumo é parte muito importante para o desenvolvimento de uma economia. E eu costumo dar o exemplo dos Estados Unidos. A determinada altura, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não havia a cultura de se cozinhar em casa, havia a cultura de se comer fora de casa. E é justamente por isso, se eu tenho um excedente, em vez de eu fazer compras e investir na minha economia, eu vou para a rua, consumo em restaurantes, almoço em restaurantes, janto em restaurantes e eu vou ajudar empresários a poderem crescer. E, portanto, eu acho que havia, o Tongo trouxe aqui, responde em parte à questão de $1 milhão que o Dr. Nathaniel colocou. O consumo é o que poderá ajudar a resolver a questão da passagem ou a retirada do Estado da economia de forma sustentável. Agora, a segunda questão, esta já de $2 milhões, é como dinamizar o consumo, e aqui eu deixo aos presentes.